Olá, companheiros e companheiras da Casa do Caminho, voluntários, trabalhadores, participantes dessa casa de acolhimento, de amor, essa casa de Jesus. Estamos hoje aqui gravando para a aula do próximo sábado. Vou ficar bem atento, porque da última vez eu errei a data do calendário, tudo ficou confuso, não deu para corrigir ou cortar. Eu ainda não tenho essa técnica tão boa de edição. Então, nós estamos gravando para o próximo dia 20 de março de 2021, sábado, para a aula do Livro dos Espíritos. E antes que entremos propriamente dito no tema, eu vou me valer desse minuto, desse momento, para que possamos, quando iniciarmos a assistir essa gravação, senhores e senhoras, estejam pacificados. Dessa maneira, pedimos só um minutinho de elevação do nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, ao querido Dr. Herman e todos os bons espíritos que atuam na Casa do Caminho, aí em Jacarepaguá, a fim de consolidarem a proposta do Cristo no amor, na caridade, no bem fazer ao próximo como a si mesmo e, sobretudo, nos permitir o aprendizado, o sentimento e o exercício dessa caridade através do esclarecimento que essa doutrina espírita nos traz, a fim de nos possibilitar a nossa elevação na forma do que somos, espíritos, e não apenas do progresso material, que é uma modelagem da qual estamos submetidos, a fim de que possamos aprender um pouco mais, enquanto espíritos ainda muito iniciantes, embora já com milênios, ou milhões de tempos na nossa escala de vida como espíritos, mas que, através dele, possamos nos melhorar e não só a matéria, como uma busca incessante e que é curta, pois que o espírito é permanente, continua, criado simples e ignorante, vamos em busca do nosso progresso absoluto. Nesse momento, elevado já com esse pensamento, com essa convicção, pedimos licença, então, a toda essa espiritualidade que já envolve o nosso pensamento, nossas sensações, a fim de iniciarmos essa aula. Não é uma aula, na verdade, eu me sinto um facilitador. Os instrutores da Casa do Caminho, com certeza, nos favorecem, nos recebendo em seu grupo através do convite, para que possamos, em algumas ocasiões, estar junto com os senhores e senhoras, como voluntários, como trabalhadores visitantes, da Casa do Caminho. O tema de hoje será a aula do Livro dos Espíritos, das questões 525 a 535b, que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Esses espíritos estão presentes, participam dos acontecimentos da vida, eles estão à nossa volta? Essa é a pergunta que o Livro dos Espíritos traz logo na questão. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é muito concreta e rápida. Certamente, pois que vos aconselham. Opa, isso me lembra, e deve lembrar a todos os senhores e senhoras também, daquela questão a 459, um pouquinho antes, aqui no Livro dos Espíritos mesmo. Influenciam os espíritos em nosso viver, em nosso estar, em nossos pensamentos e atos? Sim, mais do que possamos perceber, são de verdade eles que estão presentes em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Opa, então a pergunta é redundante? Não. Ela faz um detalhamento. Veja, lá ele pergunta se os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e atos. Aí aqui ele está começando nas consequências, que são os acontecimentos da vida, o que decorre de todo o nosso pensamento e ato. É bom lembrarmos que nada do que está à nossa volta, construído por nós, seres humanos, todos, desde o início da história, desde a pedra lascada, desde o início dos mais rudimentares instrumentos, tudo foi fruto, primeiramente, do nosso pensamento. Ou seja, aquilo que dá ao corpo a inteligência, que é o espírito, através da mente, usando o cérebro, emana para nós as nossas ações e as nossas percepções. Através desse sistema neural extraordinário,
o mais preciso em nosso planeta, o mais elaborado em nosso planeta, permite a criação de coisas, a concepção. Nós, formados, segundo a teoria do cérebro trino, entre o cérebro instintivo ou reptiliano, límbico, e depois na parte da estrutura que nos dá a melhor condição da abstração, da criação, da elaboração, formamos aqui um momento de que tudo que está à nossa volta começa com o nosso pensamento. Então, quando ele está perguntando aqui, exerce alguma influência nos acontecimentos da vida? Ele está falando nas condições que dão concepção àquela questão a 459. Influem em nossos pensamentos e atos? E a resposta é, de ordinário, mas são eles que lhes aconselham e lhes dirigem. Bom, se isso acontece e dá consequência, então nós somos zumbis, né? Nós somos aqueles que não temos vontade, somos orientados. Opa, questão primordial dentro da doutrina no reconhecimento. Estamos submetidos às leis divinas, que são as leis perenes. De modo condicional, estamos submetidos às leis terrenas, cada qual em seu espaço geográfico, mas detemos algo de extraordinário, é individual, é pertencente a cada ser na individualidade do que somos, seres únicos. O nosso livre-arbítrio, a livre vontade, a livre escolha. Mas como é que esses espíritos influenciam? Bom, vamos dar uma andadinha aqui nas questões para não dizer que esse aqui é um momento mais pedagógico. E como eu não tenho pedagogia alguma, não disponho de conhecimento, eu tenho que evoluir o meu raciocínio junto com vocês que nos dão atenção e junto com a obra que nos dá base para fazê-lo. Não temos esse conhecimento para ir desenvolvendo de pronto. Então, para que possamos seguir de um modo mais linear, não questão a questão, porque são muitas para o tempo que dispomos, mas vamos tentar detalhar algumas e tentar acoplar as outras de maneira a termos um bom resumo para que vocês se sintam provocados, se sintam motivados a buscarem não só o livro, mas buscarem a leitura, o entendimento e a prática. Então voltamos na mesma questão, 525, item A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Aí ele já está querendo saber como se fizessem movimentos em nosso favor ou contra. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Bom, deixa eu fazer uma parada aqui agora, porque a próxima questão, eles querem saber se a pergunta de Kardec, que está ali sempre provocando a espiritualidade, naquele momento de saber o conjunto da realidade das respostas e ver quais elas estão se coadunando com as respostas de maior número, ele vai perguntar se um homem subindo a escada ao cair morre, se isso é uma ação dos espíritos. A mesma coisa vai perguntar, enfim, sobre outra série de coisas, vai perguntar até de uma bala, já existia essa história por conta dos duelos, do início das armas de fogo, né? Eles já perguntavam quando uma bala desviava. A gente vai chegar nisso, vai chegar nos dias de hoje para entender que não existe bala perdida. Na realidade, eu vou buscar um pouquinho de referência lá na ciência, como Kardec sempre nos orienta e como, ao longo do tempo, todos os bons espíritas patronos dessa doutrina que estiveram e estão aqui nos auxiliando a todos para o desenvolvimento dessa doutrina dentro de nós, nos orientam que a ciência, junto com a religiosidade e com a filosofia, fazem o tripé dessa doutrina. Bom, vamos lá. Lavoisier. Nada se perde. Ora, se nada se perde, tudo se transforma, como na criação divina, nós poderíamos perceber que são as ações em nosso planeta. Desde uma ação individual, um raio, como ele coloca ali, que cai numa árvore, foi proposital para acertar determinado ser e assim fazer com que ele morresse, dessa forma os espíritos atuaram ajudando para que isso acontecesse? Não. Vamos parar, vamos um pouquinho, porque senão
tudo que estivesse acontecendo nas nossas vidas, todas as ações, seríamos como marionetes e estaríamos ao dispor e ao sabor, e não haveria uma lei natural que poderia nos deixar como joguete na mão dos espíritos de um modo geral, fossem eles bons, fossem eles ainda equivocados. Né? Não existe, a meu ver, aquele espírito mau. Existe o espírito que ainda não evoluiu bastante. Já estivemos em algum momento da nossa carreira lá atrás. É claro que hoje em dia nenhum de nós que está aqui professando a doutrina pode se dizer um espírito mau. A gente às vezes pode se dizer um pouquinho desinteressado, um pouquinho distraído, né? A gente não faz mal, às vezes perde a oportunidade de fazer o bem, mas isso é um outro assunto. Vamos continuar aqui. Os espíritos estão influenciando? Então, vamos lá. Nós somos espíritos. Somos uma alma na condição encarnada. Dispomos dessa matéria extraordinária para servir aos propósitos da nossa presente encarnação. Muito bem. Se viemos com um determinado volume de obrigações, um determinado contrato de ajustes, reajustes, remanejos e outras questões, trazemos também um conjunto de conhecimentos e um acervo que nos é permitido, não todo, mas um acervo que nos é permitido para nos auxiliar. Mas tem uma coisa que não faz parte do acervo, e sim faz parte do espírito em si, que é a sua inteligência. Lá atrás, criado simples e ignorante, motivado e sendo desenvolvido, até 40, 50 mil anos atrás, na nossa história, nós éramos presas. Mesmo sapiens, já éramos presas ainda. E hoje nos tornamos, pelo nome, predadores e dominadores do planeta, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de adaptação, pela nossa capacidade da situação e pela capacidade de realização em torno de todo esse ordem. Os espíritos se fazem presentes? Se fazem. Em todo o seu momento se fazem. Agora, como eles se ajustam conosco, depende da nossa sintonia. A gente cria e participa de determinadas correntes. Querem ver? Eu acho que é muito difícil hoje, mas eu vou tentar aqui uma afirmação de leve, mas eu vou dizer que quase, não é a totalidade, mas quase a totalidade de todos que estarão nos assistindo nesse próximo sábado, dia 20 de março de 2021, data reafirmada e acertada, o que venham assistir a posteriori, devem participar de um grupo. Antes nós participávamos de grupos de estudos, na faculdade, no colégio. Lembra? A gente tinha que participar, a professora juntava, e às vezes a gente juntava com uma turma que não gostava muito, não ficava, a gente tentava fazer uma troca. Mas hoje em dia nós participamos de grupos com essa questão do Covid agora, desse afastamento social, faz pouco mais de um ano, está fazendo parte do nosso curso de aprendizado, de reaprendizado. Daí o fato de estarmos usando esse meio para nos comunicarmos, fazemos parte de um grupo de WhatsApp. E quando não gostamos do que está andando naquele grupo, à exceção que seja um grupo de trabalho que é mais impositivo, de estudo, que é compulsório também, mas no grupo livre, daquele que nós fomos lembrados por alguém ou daquele que nós resolvemos criar, nós chamamos pessoas afins. Nós chamamos amigos, parentes, pessoas que são afins, que estão de acordo com a nossa forma de pensar, nosso modo de agir. Isso não quer dizer que esse seja um grupo certo, mas é um grupo afim. Da mesma forma, fazemos com os espíritos. Seja lá a questão que não é o motivo do nosso estudo de hoje, das obsessões e das subjugações por causa dessas obsessões, de toda a sorte, nós, quando queremos algum auxílio, como damos trabalho ao Dr. Herman, não? Esse espírito amigo que a todo momento nos assiste, nos atende, lá no SEMA, no Centro Espírita Maria Angélica, da onde somos originários, damos muito trabalho para ela também. Nossa, lá na Casa do Caminho, Chico Xavier, também para todos os espíritos que estão lá, enfim, pelas casas que vamos passando e temos a oportunidade da recepção do estudo com esses espíritos diretamente, é a prova.
existe ali uma maneira como o Espírito influencia na nossa vida. Ele não vai botar um pé para a gente tropeçar. Ele não vai estar fazendo como querem aqueles, exercem uma influência que vai mexer na matéria. Agora, existem expressões materiais. A mediunidade, como está inclusive na parte segunda do livro dos médiuns, ele começa da influência dos espíritos na matéria. Está lá na parte segunda do livro dos médiuns, progressão depois do livro dos espíritos, ele está colocando a influência dos espíritos sobre a matéria, na matéria. Bom, existe. Eu posso estar influenciado. Os médiuns produzem efeitos materiais, não produzem? Produzem. Quando estamos vendo uma psicografia, seja ela consciente ou não, nós estamos vendo um efeito físico. É uma participação da influência dos espíritos no conjunto com aquele médium. Por exemplo, a psicofonia, a forma de se expressar dos espíritos, que nós tanto apreciamos pelo fato de podermos conjugar a troca das nossas ideias, que não são ideias, são problemas, porque quando estamos procurando os espíritos, já estamos estertorizados nos nossos problemas. Eu nunca vi em casa espírita ninguém procurar o espírito para simplesmente dizer oi, agradecer alguma coisa. Não. Geralmente quando a gente chega, pode estar acontecendo, por favor me corrijam, por isso eu lhes provoco. Mas normalmente quando procuramos os espíritos é como a prece, já estamos estertorizados em problemas que nós mesmos criamos, na maioria das vezes. Houve o consórcio, eu estou sendo obstinado, colocaram algo no meu caminho, as coisas não estão dando certo. Tá, faz parte até aqui. Vou lá até pegar a questão, que foi agora uma boa. Extingue-se não. Essa é a 531. Tem o espírito o poder de afastar certas pessoas dos males e de favorecê-las com as prosperidades? Também tem. Podem os espíritos fazer... será da influência de alguns espíritos que fatalmente a realização de nossos projetos pareça encontrar obstáculos? A questão 534. Ó dia, ó vida, ó azar, todo mundo me persegue, eu não estou conseguindo realizar as coisas. Por que você não está conseguindo realizar as coisas? Bom, 2 motivos aparentes. Primeiro, porque na maioria das vezes nós não estamos capazes, porque só vontade não adianta, não é isso? O homem ficou olhando para o espaço, sonhando com o espaço, não há décadas, há séculos, desde Galileu, Da Vinci e outros. Ficou olhando para o espaço, sonhando com o espaço. Só agora realizamos, depois de muitas experiências, muito estudo, muito progresso na ciência, na física, enfim, todos os modelos de ciência, para que pudéssemos, representados por poucos homens, astronautas, estarmos no espaço. A mesma coisa, gente. A gente está querendo alguma coisa e começa a culpar mais uma vez, coitados. Às vezes a gente obsedia obsessor, já viu isso? Depois isso é um assunto para outro estudo, mas na verdade a gente fala de muita obsessão e ela existe, é claro, é um assunto sério e deve ser levado em conta, porque ele se conjuga com os transtornos mentais, às vezes, muitas das vezes, trazendo uma problemática muito ampla, depressão, suicídio e outras coisas, mas na maioria das vezes também nós estamos obsediando obsessores que nem existem. São falhas nossas, falhas da nossa capacidade de realização dos espaços, de produzir intelectualmente tudo que é necessário. Ou às vezes, veja bem, às vezes, como na dinâmica, perdi um voo. Eu posso lhes afirmar, até porque sou piloto em uma parte de formação na minha vida, mas não foi essa a pequena história que eu vou lhes contar, quer dizer, não vou nem dividir muito, mas apenas passar rápido. Eu já perdi voo e já reclamei. E se eu não tivesse perdido, eu não estava aqui falando com vocês. Então não perdi nada. A gente fala muito de perdas e fala muito de ganhos, que são coisas de consequências relativas, né? Perde-se em relação ao quê, ou ganha-se em relação ao quê, né? Porque são coisas de relativização. Nós temos que ter esse olhar, a relativização. Nós estamos passando por uma consequência de Covid hoje, certamente. Estão os espíritos influenciando. Vou pedir licença para todos os senhores e senhoras e fazer uma leitura de Manuel Filomeno de Miranda, que faz a introdução do novo livro que foi ditado por esse espírito sobre a pena do nosso querido orador, divulgador, médium e professor Divaldo Franco, que é No Rumo do Mundo de Regeneração. Um livro novo que saiu.
E lá numa parte desse preâmbulo, do início que ele coloca, assinando Manuel Filomeno de Miranda em Salvador, ele coloca: confundem-se, texto é longo, confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados, em intercâmbio ininterrupto. Essa é uma afirmação dele. E os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ora, uma colocação que vai ao encontro desta colocação. Influem os espíritos? Sim, mas através daquilo que nós produzimos. Deixa eu tentar um exemplo aqui. Alguém aqui, de repente, já pode ter tido... Eu estou falando com vocês como se nós estivéssemos quase pessoalmente, né, quase nos vendo, mas é porque depois de tantas gravações, de tantas lives, a gente acaba ficando com uma certa intimidade com o telefone. Mas eu estou pensando que estou encontrando os senhores e senhoras. Então, vamos pensar, em algum momento a gente conhece alguém, não nós, né? A gente nunca. Eu conheço a mim mesmo, mas enfim, vocês aí conhecem alguém que com raiva cometeu algum ato. Foi ficando com raiva, aquilo foi se acumulando, aquela sensação foi sendo produzida, aquele desconforto, aquela angústia que foi trazida e que colapsou e se transformou em raiva e que muitas das vezes se transforma num ato violento. Eu vou pegar um exemplo até mais centralizado. Claro, eu não participo disso, tá? Porque eu no trânsito eu sou absolutamente modelo para não ser copiado. Então, vamos lá. Alguém sofre uma fechada. O que a gente chama de fechada é quando um carro passa na frente do outro porque você estava no caminho achando que aquele caminho é seu, que aquele espaço é seu. Uma confusão mental muito grande com relação a essas possessões subliminares e imediatas que nós estabelecemos. Mas tudo bem, faz parte. A gente se sente ainda tocado. Por isso que estamos num mundo de provas e expiações, precisando tanto da ajuda para passar para a regeneração. Vamos voltar à nossa aula. A gente se sente tocado e alguém reage. Alguém fecha o carro e a gente reage. Primeira coisa, ninguém para pensar que aquela fechada pode ter sido uma distração do outro motorista, como se nós nunca tivéssemos nos distraído, né? A gente sempre que dirige, a gente faz uma direção defensiva, uma direção consciente, uma direção ativa, propositiva para trabalharmos o carro muito bem, não é isso? Isso é bonito em texto, em realização é pouco, né? Basta olhar para o nosso trânsito que é caótico, basta observar que aquele que olha amarelo parece que desacelera para atravessar, né? Isso vale para o pedestre que está olhando o carro vindo, mas aqui dá para atravessar correndo, ele não conta que ele pode tropeçar, vir uma pessoa ao contrário, olhando para o mesmo carro, os dois se esbarrarem e ficarem no meio na frente do carro, enfim, todas essas coisas. Mas vamos voltar lá, o carro foi fechado. Foi fechado. O outro motorista não pensa que aquela pessoa fez aquilo inadvertidamente, distraído. Pensa que foi intencional, é comigo. Saiu de casa me procurando. E vai e reage, vai atrás, faz uma disputa de carro. A gente nem imagina. Às vezes acaba numa colisão, numa discussão, pode acabar em efeitos físicos graves. Efeitos físicos que eu digo, não de médio. Pode acabar numa luta corporal, pode acabar em tiro, em ferimento, pode acabar numa série de coisas. É estratosféricas as possibilidades, são estratosféricas as possibilidades. Uma reação de raiva. Se aquele indivíduo estava sendo obsediado, ou estava sendo provocado por essa espiritualidade, é óbvio que esse resultado de todas essas ações são ações físicas promovidas por essa, vamos dizer, especulação espiritual. Nós criamos sintonia. Saímos de casa, entramos no carro e nos adonamos de um determinado poder, nos adonamos de determinadas propostas, definimos um trajeto, como se a gente fala o meu trajeto para o trabalho. A gente não fala outra, a gente fala o meu, a gente já começa com uma posse inconsciente. Se você sai pré-determinado, lembra do grupo de WhatsApp? Você entrou no grupo espiritual do WhatsApp e eles estão trocando. Disse, olha, o Canrobert está indo de carro. Ih, vamos provocar o Canrobert, ele não saiu bem. Acordou atrasado, tomou um banho rápido, não tomou café, vai chegar com fome, vai fazer uma série de reclamações pelo caminho. Como reclama esse cara? Aproveita que é agora. Pronto. Influem sim.
mas é a nossa consciência. Eles não vão produzir nada que não seja da nossa consciência. Os médiuns produzem por suas mediunidades, e quanto mais educados, quanto mais elaborados, quanto mais esclarecidos, produzem de melhor forma uma série de elementos trazidos por essa espiritualidade. Aliás, nós estamos aqui falando, mas lembramos que o professor Rivail, depois Kardec, um novo nome para trabalhar essa parte, foi atrás de mesas girantes. Lembremos-nos do início, não da doutrina, porque a doutrina não começa ali, mas através, por esta curiosidade, por essa busca do cientista, da verdade, do entendimento, da causa, dessas origens e de suas consequências, pesquisador, e por isso encontra fundamento, ele que não era um médium ostensivo, foi buscar. Ele que num dado momento, lá em seu gabinete, como na sua biografia consta, ali parado, quem se lhe apresenta, o Espírito da Verdade, através do toque-toque, ruídos, batidas, um efeito físico. Até porque, como espíritos, nós já estudamos. Eu não estou fugindo da matéria, não. Eu estou justamente conjugando outros conhecimentos da doutrina, que não estão compartimentalizados, mas são conjugados, para dar uma explicação, a meu ver, que possa lhes provocar. Então diz assim, somos espíritos encarnados, e para a expressão desse espírito na matéria é necessário o perispírito. E o perispírito, queiramos ou não, ele é um fluido ainda matéria, e ainda mesmo que sutil, ele ainda está como matéria. Ele ainda funciona, permite, até porque para termos a visibilidade dos efeitos físicos, das aparições, dos movimentos, das coisas, para que haja massa, porque física é física, se não houver massa, né, para cada ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Toda vez que eu ponho minha mão, essa aqui contrapõe, pode parecer que eu estou rezando, mas na verdade eu estou me opondo, fazendo uma oposição aqui, uma conjugação de força, e cada um reage imediatamente ao movimento do outro. Assim acontece com a física. Para que haja tangibilidade, o perispírito tem tangibilidade quando desencarnado, e de acordo com o espírito maior ou menor, é claro, dá-se isso por questões da nossa capacidade evolutiva, mas também pela vontade possível e autorizada do espírito se expressar na matéria terrena. Ele vem aqui dar alguma atividade, alguma presença, alguma informação, e às vezes usa desses argumentos físicos, a tangibilidade, a possibilidade de se materializar até parcialmente, geralmente, ou para os médicos funciona como a visão, porque ele não está enxergando com os olhos, né? Ele está enxergando de espírito o espírito. Ele está a alma que enxerga o espírito. É através dessa mediunidade que possibilita. Então, nós estamos falando aqui, e vocês podem ir, vamos lá de novo, questões 525 até a 535b. Tá? Essas são as questões que a gente olha e vê das faculdades que não são mais fenômenos de expressão do espírito na nossa vida. Tem até uma questão aqui bastante bacana, para que a gente possa entrar, a gente falou de obsessor, né? Extingue-se com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? De novo, a gente volta lá em obsessão, porque o tema vai se conjugando. Kardec, na verdade, traz o livro dos Espíritos, não numa redundância, mas ao contrário, numa grande senoide, fazendo esse desenvolvimento. Ele vai levando cada um de nós através. Aprendeu isso aqui, percebeu isso, agora ele coloca mais um assunto, acrescenta. Ele acresce, ele não vai dividindo, ele vai contemporizando de modo a colocar sempre encadeadamente os nossos temas e conhecimentos. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ele pode perceber que fez um mal e reconhece, ou passa a vida nos perseguindo. Até parece que a gente faz isso também, né? Porque a gente obsedia pessoas aqui na Terra. A gente obsedia os espíritos, né? A gente fica obsediando os nossos antepassados, os nossos queridos que seguiram a vida, e às vezes a gente fica tão lamorioso, tão desgostoso, tão uma saudade exacerbada, que os machuca no plano espiritual, porque é uma forma de obsessão. A gente tem que lembrar disso. Mas vamos voltar ao tema. Influem os espíritos nos acontecimentos da vida? A verdade é uma só, sim.
As nossas atividades são participantes, como diz Filomeno de Miranda, o professor espírita e espírito hoje, Filomeno de Miranda, diz que o intercâmbio ininterrupto de espíritos no planeta, esse intercâmbio, e que eles estão voltando em grande quantidade. Leiam a obra, é muito interessante o esclarecimento para nos mostrar como esse momento Covid e todas as suas consequências e todas as epidemias anteriores que nós não víamos, epidemia da fome, epidemia do suicídio, epidemias da droga-adição, epidemia dos desajustes gerais, depressão, é considerado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, pandemia. A droga-adição, pandemia. Suicídio, uma epidemia em desdobramento no planeta. Só olharmos. Ciência, conhecimento, nós somos obrigados a participar do mundo que nós estamos. Então a gente tem que adquirir conhecimento de onde ele estiver vindo. Isso não pode ser deixado só ficar olhando uma TV, achando que as coisas vão estar vindo por ali. Não. Pesquisem, busquem, acoplem. Tragam ciência, tragam religião, tragam filosofia, tragam ideias contrárias que vão dar suporte para justificar o que nós estamos fazendo. Afinal, como Jesus disse, não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E somos todos nós, enfermos internados nesse planeta de água chamado Terra, para que possamos dar a melhor expressão da presente encarnação. Então, em conhecimento. Os espíritos influem, mas influenciam na maneira de como nós nos permitimos estar sendo influenciados, com quem nós nos consorciamos. Aliás, eu ouvi isso muito tempo atrás e achei interessante, porque na nossa infância nós ouvíamos sempre dizer: me diga com quem você anda, aquela balelinha que parecia difícil para a gente, né? Era chamada uma balela, assim. Não sei nem se vocês conhecem o termo, mas é porque eu sou antigo mesmo. Então a gente achava uma balela dos mais velhos: me diz com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Depois, dentro da doutrina, começando, eu entendi uma coisa e foi uma reviravolta. Me diz quem você é e eu vou te dizer com quem você está andando, com quem você está consorciado. E é verdade. Nós somos o resultado das nossas ideias, propósitos, convicções, nossos objetivos. E isso se dá em todo o conjunto da nossa presente história de encarnação. Se olhamos para espíritos de luz e neles buscamos amparo, temos que entender que estamos submetidos a essas leis naturais de Deus. Se buscamos somente o prazer corriqueiro, fugaz, muito rápido, estamos submetidos às mesmas leis, porém de ação e reação de uma forma contundente para nos ensinar que estamos nos consorciando com aqueles que deveriam, em verdade, estar buscando espíritos de luz como nós também deveríamos. Questão de escolha. Questão de escolher qual a escola que a gente escolhe, qual a nossa carreira que a gente escolhe, qual a faculdade, qual a empresa que a gente deseja trabalhar, aonde a gente quer morar, qual a roupa que a gente quer usar. Escolhemos com quem queremos passar as nossas vidas, companheiros e companheiras, escolhemos ter filhos ou não, escolhas, praticamos escolhas dioturnamente. Na verdade, segundo a ciência, mais de 40 mil escolhas por dia, segundo o levantamento. Poucas são conscientes, todas as inconscientes já dentro de um metabolismo de automatismo, mas escolhas. Livre escolha, livre direito, livre consciência. Os espíritos influenciam sim. Agora, com que qualidade, com que maneira somos nós que escolhemos? A meu ver, fica essa reflexão para todos os senhores e senhoras. Eu agradeço pela atenção. Um bom sábado, se estivermos nos encontrando nesse próximo sábado, 20 de março de 2021, ou no momento dessa gravação. Espero ter de alguma forma contribuído e facilitado para vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja presente em nossos corações e que esse coração se volte para esse norte absoluto que é Jesus, na nossa bússola íntima, e que agradeçamos ao Pai divino, o Senhor dos mundos, o grande arquiteto do multiverso, pela oportunidade da vida. Graças a Deus. Obrigado.